Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos aqui no canal nessa manhã. Eu sou a pastora Romilda e eu quero trazer uma palavra para a sua vida nesse dia e que possa vir de encontro a toda e qualquer necessidade da sua vida. Que essa palavra, através dela, o Senhor Jesus possa esclarecer talvez muitas dúvidas e indagações que você tem no seu coração. Graças a Deus, vamos dar bom dia ao Espírito Santo. Repita assim: bom dia, Espírito Santo. Seja bem-vindo no nosso coração nessa manhã. Vem derramar sobre nós o seu poder, a sua virtude e a sua unção. E toma o seu lugar devido na vida de cada um de nós. Aleluias. Graças a Deus. Vamos meditar aqui em Salmos 96, versículo 9, que diz assim: Adorai o Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Graças a Deus. Aqui nesses salmos, o Altíssimo está nos revelando que devemos adorá-lo no esplendor da sua santidade, porque o Senhor é santo e nele não há variação de dúvidas em nada da sua palavra. A sua palavra é perfeita. O Senhor Deus, ele é perfeito em todas as coisas. E por isso nós devemos conhecer as Escrituras, ler a palavra de Deus, meditar nela, para que nós possamos compreender a sua palavra e entender tudo o que o Senhor fala ao nosso respeito, para que não venhamos cometer nenhum erro de muitas vezes achar que quando algo acontece inesperadamente na nossa vida, é porque Deus ele é injusto, porque Deus está querendo nos castigar, ou porque Deus é um Deus mau, porque muitas vezes eu já ouvi isso no decorrer da minha caminhada no ministério e com Jesus. Eu já vi já ouvi, muitas pessoas dizerem que Deus ele é injusto com elas, está sendo injusto com elas, e N coisas que eu já ouvi a respeito do Senhor Deus. E quando nós lemos a sua palavra, nós meditamos nelas e nós vamos num profundo conhecimento da verdade, nós vamos entender que tudo o que acontece na vida do ser humano não é porque Deus é injusto ou Deus está querendo castigá-lo. Muitas vezes Deus, pelo contrário, Deus está querendo mostrar para ela algo para que ela venha endireitar o seu caminho, né? Então, por isso nós devemos minuciosamente ler a palavra de Deus, percorrer as Escrituras para que possamos entender o propósito de Deus na nossa vida. Nós vemos aqui até o exemplo, né? Eu vou ler agora em Jó ali, o exemplo de um homem que, aos olhos humanos, né, os olhos naturais, era um homem íntegro, reto e que nunca tinha se desviado do caminho do Senhor. E de repente sobreveio na vida dele um turbilhão de acontecimentos, né? Essa pessoa é Jó, né, que está aqui escrito aqui em Jó 3:25, que diz assim: porque o que eu temia me veio e o que receava me aconteceu. Então veja que Jó parecia ser um homem totalmente perfeito, né? Servia a Deus, levava a sua família diante de Deus. Era um homem que íntegro em todas as coisas, era um homem que se portava bem diante das pessoas, que vivia uma vida tranquilamente, né? Servindo a Deus, tinha suas posses. Só que aquele que conhece o profundo, né, do coração do homem, viu que Jó, lá no íntimo de Jó, ele tinha algo que não era perfeito, que o desabonava. Porque Jó, no fundo do coração dele, ele servia a Deus porque ele temia que ventos contrários soprassem sobre a sua vida e tirasse tudo que ele tinha. Então, lá no interior do coração de Jó, havia um medo guardado, havia até mesmo uma insegurança. Então, nisso foi aonde o Senhor Deus permitiu que Satanás tocasse na vida dele. Nessa falha de Jó,
Então nós vemos que quando tudo parece perfeito, muitas vezes quando acontece algo na nossa vida que nós achamos que tudo, né, tá certo, que a gente está servindo a Deus, que a gente está levando uma vida correta diante de Deus, mas quem conhece o mais profundo do nosso coração se não é Deus? Veja o que está escrito aqui em Jeremias, né? Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9, está dizendo assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então veja que se nós não conhecermos as escrituras sagradas, muitas vezes nós vamos cometer erros, falar de coisas que nós não sabemos a respeito de Deus, sermos injustos com Ele, porque não entendemos porque certas coisas estão acontecendo na nossa vida. Mas a palavra do Senhor, ela é clara, o Senhor, ele é claro em tudo. Todas as suas obras são perfeitas, Deus não erra e não falha em nada. Então tudo que acontece na nossa vida não é porque Deus está sendo injusto ou ele está falhando conosco, não. É porque ele conhece o íntimo do nosso coração, lugares que nem nós mesmos conhecemos. E quando algo acontece na nossa vida, é porque ele quer endireitar o nosso caminho. Então, por isso, precisamos conhecer mais as Escrituras Sagradas. E sendo assim, mesmo antes que aconteça alguma coisa na nossa vida, nós já podemos nos corrigir, porque aqui na Bíblia tem a correção devida para aquilo que nós precisamos, para tudo na nossa vida que nós necessitamos, está escrito na palavra de Deus. Então vemos que o Senhor Deus, ele é digno sim de adoração, e por isso devemos adorar, como a palavra está dizendo no início lá que nós lemos, né, em Salmos, que devemos adorar na beleza da sua santidade, porque Deus, ele é puro, ele é santo e ele é fiel. Amém? Vamos orar, oremos. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra, e queremos sim, Senhor, adorá-lo na beleza da sua santidade, porque o Senhor é santo, e o Senhor tem nos ensinado também, Pai, a viver em santidade. Meu Deus, te pedimos perdão, Senhor, por muitas vezes, talvez até termos falado de coisas que não sabemos, de coisas que não tínhamos conhecimento, Senhor, e talvez em acontecimentos que aconteceram em nossas vidas, até mesmo achamos que o Senhor estava sendo injusto conosco, não estava, meu Deus, sendo verdadeiramente fiel ao nosso respeito. Mas quando nós começamos a ler a tua palavra, Pai, a examiná-la, Senhor, profundamente, vemos que não há erro no Senhor, mas sim em nós. Porque muitas vezes há algo no nosso coração que está ali, Senhor, escondido, e que nós não sabemos ou até esquecemos que aquilo nós tenhamos deixado entrar no nosso coração. Por isso devemos apresentar a Ti o nosso coração todos os dias, Pai, e pedir que o Senhor examine o nosso coração e tire dele aquilo que não te agrada. Porque assim sendo, meu Deus, nós caminharemos contigo de uma maneira reta, e assim não padecemos talvez muitas coisas que, sem saber, Senhor, nós falamos ou temos que passar por aquilo, porque há no nosso coração algo a ser tratado e algo a ser retirado, porque o Senhor quer, meu Deus, que venhamos servir o Senhor com alegria, Jesus, e que possamos receber do Senhor aquilo que o Senhor preparou, o propósito do Senhor se cumpra na nossa vida. Então precisamos, Senhor, te conhecer mais, para que possamos ter prazer em adorá-lo, porque assim sendo, também temeremos ao Senhor da maneira correta, Pai, sem achar que devemos respeitar o Senhor ou devemos ter medo do Senhor. Nós não devemos ter medo, mas sim temê-lo, porque o Senhor é santo, e devemos ter no nosso coração esse temor em servir o Senhor e andar em retidão contigo. Te louvamos, te agradecemos, ó Pai, e te bendizemos o teu santo nome. Graças a Deus. Amém, Jesus. Queridos, fique com esse recado para o seu coração e tenha prazer em ler as Escrituras Sagradas, e assim você vai descobrir coisas maravilhosas
e que são muito produtivas para a nossa vida. Graças a Deus, quero te pedir que se inscreva no canal, você que não é inscrito, curta o vídeo, deixe o seu like aí, coloque o seu dedinho na tela e curta e compartilhe com mais pessoas também. Amém? Graças a Deus, Deus o abençoe.